Você saberia me dizer, você do outro lado sabe me dizer qual é o papel, presta atenção, qual é o papel, tá? Do advérbio e do adjetivo aí dentro da análise sintática? No último vídeo eu falei como identificá-los e agora nesse vídeo eu vou te falar como eles funcionam sintaticamente, tá? Então isso tem a ver com um monte de coisa dentro da análise sintática. Então, é claro, fica aqui para você entender de fato qual é o papel do adjetivo e do advérbio dentro da análise sintática. Mais um vídeo aqui do canal, sou o Prof. Gui Furtado. Muito obrigado aí pela sua companhia. Pra que eu dei essa pausa, né? Enfim, muito obrigado pela sua companhia. E no vídeo de hoje, tá? Como prometido, você que assistiu ao último vídeo, nós falamos aí, tá? De como você identifica o advérbio e o adjetivo, tá? E eu falei o seguinte, hoje nós vamos ver como esses termos funcionam dentro da análise sintática, tá? Então é para você ficar até o final do vídeo, porque, por exemplo, o adjetivo pode assumir aí dois papéis dentro da análise sintática. Ai, meu filho, tá com pulga, né? Ou não? Bom, a gente vai entender basicamente como isso funciona e isso também tem a ver com transitividade verbal. Porque você também vai aprender a olhar o verbo e dizer se é transitivo, intransitivo, direto, indireto. Então é aquilo que eu sempre falo para vocês, sem mais delongas. Bora lá pro quadro para você entender. Começando então com a frase aí de número 1, ela vai falar o seguinte, a gente vai ficar focado nas palavras aqui que estão destacadas, porque tem a ver, é claro, com adjetivo ou advérbio. Pensando na nossa última aula, espero que você não tenha perdido, é o seguinte, quando eu falo assim, interessado, a gente já aprendeu na última aula que interessado aqui, ele vai assumir aí um papel de adjetivo, tá? Lembrando que o adjetivo vai caracterizar, né, um nome, vai dar uma característica daquele nome ao qual eu me refiro. Nesse caso, o adjetivo também vai concordar em gênero e número com o substantivo a que se refere, tá? Se a gente for pensar, agora é o passo 2, sintaticamente, o adjetivo vai receber qual nome dentro da análise sintática? Vamos pensar o seguinte, quando eu estou falando o aluno passou no concurso, o aluno interessado é o meu sujeito e o aluno aqui no caso, ele vai ser o meu núcleo do sujeito, tá? Pensa comigo o seguinte, dentro do sujeito eu vou ter o núcleo do sujeito, que é a palavra mais importante, e também vou ter aqui dentro o nosso adjetivo, tá? Se eu for separar esse elemento, se eu for separar esse adjetivo, ele vai ser classificado sintaticamente aqui como adjunto, tá? Adnominal. O que a gente pode entender disso tudo? Que se eu estou trabalhando um adjetivo morfologicamente, você já aprendeu isso aqui no canal, esse adjetivo dentro da sintaxe, né, ele vai ser aí um adjunto adnominal. Ele pode ser um adjunto adnominal dentro da sintaxe. E eu falo que ele pode ser porque ele também pode assumir uma outra característica sintática. Mas aqui eu posso dizer que é um adjunto porque ele está coladinho com o substantivo a que se refere. Ele está dentro do mesmo sintagma, o aluno interessado. Então, se ele está do lado, ali no mesmo sintagma, tá? Ele vai ser um adjunto adnominal. Mas esse adjetivo, ele pode vir separado, e aí ele vai ter outro nome, tá? Então, a primeira coisa que você tem que saber aqui é, se eu tenho um adjetivo, tá? E ele está ali grudadinho com o substantivo a que se refere, ou sintaticamente grudadinho aí com o núcleo do sujeito, ele vai ser conhecido sim como adjunto adnominal. Então a gente já entendeu que o adjetivo, né, representando, né, essa questão sintática, ele vai ser um adjunto adnominal. Lembrando que adjunto adnominal não é feito somente por adjetivo, tá? Eu vou deixar aqui embaixo para vocês um link com uma aula em que eu aprofundo mais as questões dos adjuntos adnominais.
Chegando então na frase de número 2, a gente vai ter uma situação bem diferente, tá? Olha só, quando eu tô pegando a palavra inteligente, eu quero saber o seguinte: inteligente, dentro dessa estrutura, ele também vai ser conhecido aí como um adjetivo, tá? E por que isso? Porque isso aqui faz referência ao sujeito. E mais uma vez você precisa reparar que concorda, tá, em gênero. Gênero não, porque inteligente pode ser usado tanto para o masculino quanto para o feminino, mas ele concorda em número. Por quê? Os seguidores aqui está no plural, tá? Então, analisando sintaticamente esse termo, os seguidores, neste caso, ele vai ser o meu sujeito, tá? Sujeito simples. O núcleo do sujeito aqui dentro, a parte mais importante, vai ser a palavrinha seguidores, tá? E aí eu tenho uma outra situação. Lembra que eu falei no caso número 1 que quando esse adjetivo estiver bem do ladinho do seu sujeito, que foi, meu filho, estiver dentro do sujeito ali, ele vai ser conhecido como adjunto adnominal. Só que aqui no caso número 2, ele está separado, ó, ele está separado até pelo verbo. O que a gente pode entender? Se ele estiver separado aí por esse verbo, e basicamente esse verbo é conhecido como verbo de ligação, esse inteligente aqui vai ser conhecido como um predicativo aí do sujeito, tá? Então você pode perceber o seguinte: o adjetivo, ele tem dois papéis aí dentro da análise sintática, tá? Ele tanto pode ser um adjunto adnominal, quanto ele também pode ser um predicativo do sujeito. Lembrando que aqui no caso 2, por que ele é um predicativo do sujeito? Porque ele está bem afastado aí do seu sujeito, tá? Então muito cuidado para não confundir aí e marcar de repente uma alternativa errada dentro da sua prova, tá? Então vamos analisar a próxima frase, porque tem mais dica para vocês. A frase de número 3, eu quero saber se você vai conseguir acertar essa frase aqui, tá? Quando ele fala assim, o seguidor do canal é muito inteligente, olha o que a gente pode observar. Ele tá pegando a palavrinha muito, tá, gente? Por que eu tô dando essa aula especificamente para vocês? Porque a gente tem que saber, né, dentro da análise sintática, qual é o papel de cada classe morfológica? Hoje, o adjetivo e o advérbio. Nesse caso aqui, a gente precisa identificar esse muito. Por isso que para estudar análise sintática é necessário, é importante que você entenda as classes morfológicas, tá? A gente sabe que esse muito aqui é um advérbio, tá? E por que isso, gente? Você que acompanhou a última aula sabe que o advérbio é uma palavra invariável, não vai se alterar, e ela vai acompanhar também um adjetivo. Inteligente é um adjetivo e esse muito está intensificando o quanto o seguidor é inteligente, tá? E aí, para você bater o martelo, você pode até colocar essa frase aqui no plural. Os seguidores dos canais, tá, são muito inteligentes. Nesse caso, o muito não se alterou, indicando aí mais uma vez que esse muito faz o papel de advérbio, tá? E dentro da análise sintática, qual é o nome do advérbio? Aí vai ficar bem fácil, porque é um nome bem parecido e já conhecido por vocês. O muito aqui, ele é um adjunto, tá? Adverbial. Então a diferença é que na morfologia é advérbio e dentro da sintaxe, dentro da análise sintática, o advérbio vai ser o nosso adjunto adverbial. E agora eu vou fazer uma pergunta para vocês e eu quero saber se vocês vão conseguir saber aí a resposta, tá? Deixa aqui nos comentários qual é a transitividade aqui do verbo ser, tá? Ele é um verbo de ligação, um verbo intransitivo, transitivo direto ou intransitivo indireto. Deixa aqui nos comentários que eu quero ver se você sabe, tá? Antes de eu falar aí da próxima frase, aproveita e faz o quê? Se inscreva no canal e apoie, ó, todo e qualquer professor que produza conteúdos na internet para vocês, tá? Esse é o nosso trabalho, a gente faz com muito amor e carinho. Se você acha que esse é um conteúdo de valor, compartilhe, comente, tá? Não só o meu canal, mas outros professores aqui da plataforma, tá? A gente fica muito feliz com a sua participação. Muito obrigado a cada um do outro lado, tá? E agora eu quero saber se
se você é capaz de identificar o próximo termo, tá? Ele vai ser adjetivo ou advérbio e dentro da análise sintática, ele vai ser um adjunto adverbial ou predicativo. A próxima frase vai falar o seguinte, tá? A estudante acorda muito cedo, tá? Eu tenho dois termos ali para você entender. Bom, o que você tem que saber o primeiro passo é saber o seguinte, muito e cedo, tá? É advérbio ou adjetivo? O que a gente vai fazer é colocar essa frase aqui no plural, tá? As estudantes acordaram muito cedo. Olha que interessante, muito e cedo não variaram. Continuaram aí da mesma forma. Se não variou, a gente sabe que isso aqui é advérbio, tá? Então, dentro da análise sintática, o advérbio, tá? Ele vai fazer o papel de adjunto, beleza, adverbial. Então, fica bem fácil para você lembrar. O cedo também vai fazer um papel aí de adjunto, tá? Adverbial. E aí eu vou complementar essa aula aqui com vocês. Nesse caso aqui, a transitividade verbal é o seguinte: se eu só tiver, aqui é um passo 3, uma dica extra para vocês. Se eu tiver na minha estrutura frasal somente adjuntos adverbiais ou predicativos, como é que a gente vai fazer? Esse verbo aqui, ele é um verbo intransitivo, tá? Bom, tem muita coisa para falar também de transitividade verbal, então não se esqueça de assistir às aulas complementares que eu vou deixar aqui embaixo para vocês com relação também à transitividade, tá? A número 5 ficou fácil, mas a gente vai agora corrigir a número 6 para saber se você aprendeu de fato ou não. A frase de número 6 é muito interessante. Como você estudou e você já assistiu o vídeo anterior, para ficar por dentro aí do adjetivo e do advérbio, a gente viu, por exemplo, que isso aqui está modificando uma frase inteira. Consegue perceber isso, né? E olha só, observe que isso aqui é uma palavra também invariável, tá? Se é invariável, eu já sei até qual classe morfológica infelizmente pertence. Infelizmente vai pertencer, tá, ao advérbio. E esse advérbio está modificando essa oração inteira. Ele não foi ao evento, tá? Olha que interessante. Se você já sabe que é advérbio, fica muito mais fácil de você identificar aí a análise sintática. Nesse caso aqui, isso aqui vai ser um adjunto, tá? Adverbial. Ficou fácil? E eu vou dar aqui uma ajudinha extra para vocês. Como é que a gente vai classificar isso aqui? Eu posso afirmar a vocês que dentro dessa oração existe outros adjuntos adverbiais. Agora eu quero saber, você sabe quais são? Então, mais uma vez eu vou falar o seguinte, se você sabe quais são os adjuntos ou o adjunto adverbial que está nessa frase, deixa aqui nos comentários, tá? Eu quero saber se você aprendeu aqui com o canal. Então, nesse caso, sabendo que morfologicamente, infelizmente, é um advérbio, é invariável, sintaticamente, esse termo aí vai ser um adjunto adverbial. Agora é com você do outro lado, eu deixei duas perguntas e eu quero saber se você vai acertar, tá? Deixa aqui nos comentários que eu te respondo, deixa um coração, já faz parte também do seu aprendizado, tá? Lembre-se, para estudar a análise sintática é importante que você entenda as classes morfológicas, tá? Então, outra coisa que eu tenho para dizer é o seguinte, todas as aulas complementares vão estar aqui embaixo na descrição, tá? Então, muita atenção com relação ao adjetivo, ele pode ser aí, como você bem viu, ele pode ser um adjunto adnominal ou até mesmo um predicativo do sujeito. Também pode ser, outra dica, também pode ser, é claro, o predicativo do objeto, que vai ser uma característica ou qualidade do objeto. Também tem aula complementar aqui embaixo para vocês, tá? O advérbio é invariável, você bem viu, já estudou aqui no canal. E você sabe também que sintaticamente o advérbio faz papel de adjunto adverbial. Nem é tão difícil assim lembrar, né? Bom, muito obrigado pela sua companhia. Não se esqueça de comentar, deixar aí um coraçãozinho, qualquer coisa, e também se inscreva no canal, tá? Vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua participação. Um beijo e até a próxima.